Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje convidámos o historiador e escritor André Canhoto Costa, doutorado em História Económica pelo ISEG e investigador do CHAM, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, para uma conversa em torno do seu mais recente livro, A Corte das Mulheres. André Canhoto Costa, bem-vindo. É um gosto ter-te no programa. Muito obrigado. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. O livro A Corte das Mulheres, recém-editado pela Quetzal, é, creio, um ensaio de história das mentalidades, uma área que merece maior divulgação. Tem como recorte cronológico e pano de fundo a época do humanismo português, que começou tardia em relação à Itália ou mesmo à Flandres. No entanto, e como já assinalado em programas anteriores sobre o Renascimento e o humanismo, esta foi bastante profícua, sobretudo durante a primeira fase do reinado de João III, décadas de 1520 a 1540. Depois, entrou em lento ocaso a quando da Contra-Reforma e do início da transposição para o reino das normas tridentinas. Como referências do tempo áureo do humanismo português, ficaram para a posteridade nomes como Garcia de Rezende ou João de Barros, estes na, entre aspas, classe das letras, e na, entre aspas, classe das ciências, Pedro Nunes ou Garcia da Horta. Referência ainda para o mais célebre de todos, Luís Vaz de Camões, claro, que, no ano passado, foi tema de 2 episódios do nosso programa. Facto menos conhecido, o humanismo português contou igualmente com o contributo relevante de várias mulheres, o que é precisamente o foco do livro A Corte das Mulheres. Pelas suas páginas, passam personagens como Paula Vicente, filha de Gil Vicente, ou a princesa Joana de Áustria, filha do imperador Carlos V, irmã de Filipe II de Espanha e mãe de Dom Sebastião, rei de Portugal. No entanto, as figuras que mais brilham nestas folhas são, quanto a mim, a infanta Dona Maria, filha de Dom Manuel I e meia-irmã de Dom João III, e a poetisa e filóloga Luísa Cigeia, nascida em Toledo e que, tal como sua irmã Ângela, pertenceu ao círculo da infanta Dona Maria. Antes de passarmos à conversa, espaço para uma breve introdução à figura da infanta Dona Maria, sem dúvida uma das mais interessantes do nosso humanismo. A infanta Dona Maria, ou Maria de Avis, duquesa de Viseu, nasceu em Lisboa em 1521, poucos meses antes da morte de seu pai, o rei Dom Manuel I. Foi a única filha sobrevivente do casamento tardio deste com Leonor de Áustria, filha dos reis de Castela, Filipe, dito o Belo, e Joana, dita a Louca, e irmã do imperador Carlos V. A mãe da infanta Dona Maria, Leonor de Áustria, estaria destinada a casar com Dom João, príncipe herdeiro de Portugal e futuro João III, mas acabou por casar com o pai deste, o rei Dom Manuel, que já enviuvara de 2 das suas tias, Isabel de Aragão e depois de Maria de Aragão. Este, entre aspas, rapto da noiva feito por Dom Manuel I ao filho, motivado sobretudo pela sua vontade de unir as coroas ibéricas, deixou marcas em Dom João, que, quando subiu ao trono, continuou a visitar a sua ex-prometida e, então madrasta, e, por contraste, manteve uma relação distante com a sua meia-irmã, a infanta Dona Maria. Tal não impediu que Dona Maria tivesse uma educação cuidada. A infanta cresceu rodeada por obras dos clássicos,
por música e poesia, é exemplo, aliás, de outro dos seus meios irmãos, o infante Dom Luís, pai de Dom António, prior do Crato. As relações distantes com o seu meio-irmão Dom João III e com a sua cunhada e tia Catarina de Áustria, e sobretudo o elevado valor do seu dote, ajudam a perceber porque Dona Maria se manteve solteira, apesar do seu casamento ter sido negociado por várias vezes. Entre os seus noivos, ou pretendentes, estavam Francisco de Valois, herdeiro da coroa de França, e o seu primo Filipe II de Espanha. Dado surpreendente que desconhecia, o livro A Corte das Mulheres revela-nos que a infanta Dona Maria terá sido, inclusive, encarada como uma ameaça por seu meio-irmão Dom João III, isto pelas discretas dúvidas levantadas em tempos pelo cardeal Dom Miguel da Silva sobre a legalidade do casamento de Dom Manuel I com Maria de Aragão, mãe de todos os filhos deste rei, exceto da infanta Dona Maria. Depois da morte de João III, em 1557, que deixou por herdeiro o seu neto de 3 anos, Dom Sebastião, houve humanistas, alguns deles exilados ou perseguidos pelo espírito da Contra-Reforma, que terão defendido os direitos ao trono da infanta Dona Maria, uma tentativa de que o espírito do Renascimento levasse a melhor sob o espírito da Contra-Reforma. No entanto, a infanta Dona Maria, princesa do Renascimento, dona de imensa cultura e imensa fortuna, não se deslumbrou com tal causa. Manteve-se apartada da corte do reino e continuou rodeada de mulheres e homens eruditos, até à sua morte, em 1577, um ano antes do desastre do seu sobrinho neto, Dom Sebastião, na Batalha de Alcácer Quibir. Portugal não voltaria a conhecer uma, entre aspas, corte feminina tão erudita quanto a sua. Passava, depois desta breve introdução, a palavra ao Henrique para iniciarmos a conversa com o nosso convidado. Olá, André Canhoto Costa, bem-vindo. Olá. Eu estou a falar de longe, que é exatamente da terra de onde a nossa princesa era duquesa e onde do Dom Miguel da Silva era bispo. Portanto, A bela terra de Viseu. A bela terra de Viseu. E, como sabes, não há programa que a gente faça em que Viseu não tenha um papel absolutamente notável. Transcendente, até diria. Exatamente. Eu li o livro com gosto. Para mim, ele é praticamente todo constituído de novidade. Eu sabia muito bem, continuo a saber pouco, porque não é um livro que nos torna sábios, mas eu não sabia praticamente nada do que estava aqui e entendo que a forma de apresentar a própria história da corte das mulheres, assim se pode dizer, é extraordinariamente interessante. O primeiro capítulo, bem, não é exatamente o primeiro, porque o primeiro é uma introdução, aliás é a sombra de uma sombra a explicar o papel das mulheres, mas o segundo vai direto ao assunto, que é a biblioteca secreta. E na biblioteca secreta nós ficamos a perceber que, ao contrário do que nos foi ensinado e do que é divulgado normalmente, havia mulheres possuidoras de uma cultura clássica e de uma cultura contemporânea da altura, estamos a falar do século XVI, sobretudo, neste caso, que era absolutamente notável. O que eu gostava de saber é como é que o André, o doutor, professor André Canhoto Costa, se lembrou, André, pronto, como é que o André se lembrou desta temática? Como é que esta temática o interpelou? Sim, há dois níveis que explicam a emergência deste livro na minha cabeça e como projeto. Que está mais diretamente ligado aos meus interesses académicos na tese de mestrado, que tem a ver com a importância da escrita e do mundo da escrita e de um conjunto de indivíduos que aparece, escrivães, secretários, no final do século XV, mas sobretudo ganhando importância ao longo do século XVI, e que são precursores, de alguma forma,
daquilo que vai ser depois o primeiro-ministro no século XVIII, e são figuras que vêm de camadas menos favorecidas, portanto não são propriamente aristocratas de primeiro nível, mas que por este acesso a bibliotecas e à capacidade de escrever e de tratar a informação se tornam muito importantes politicamente. E depois, por outro lado, eles têm alianças porque dominam o espaço do palácio. Há quase uma tendência geral para se aliarem às mulheres das casas reais, às rainhas, às infantas, e portanto há ali em muitas ocasiões uma comunhão de interesses. Portanto, este era desde logo uma pista importante. E depois a leitura de um livro, ainda na licenciatura, da Carolina Miquelis de Vasconcelos, uma grande filóloga, talvez das maiores especialistas de sempre, sobre a literatura do século XVI, a literatura portuguesa do século XVI, e que tem um livro precisamente um pequenino livro sobre as damas da infanta Dona Maria, e que lançava uma série de pistas, porque não é, obviamente, muito fácil recolher informação, apesar daquilo que depois também foi surpreendente para mim, e que o Henrique refere muito bem, que é esta erudição e esta capacidade cultural e intelectual surpreendente deste conjunto de mulheres. A verdade é que, do ponto de vista da vida privada, ou da sua intimidade, ou dos seus projetos políticos mais pessoais, não é muito fácil reconstituir a vida de algumas destas mulheres. Mas, portanto, esse livro desde logo interessou-me, levantou pistas, e depois fui percebendo, e também, esse também é um dos objetivos deste livro, fui percebendo que existia algum trabalho académico de grande qualidade, sobretudo voltado para algumas biografias ou para o contexto de atuação, por exemplo, no mecenato artístico da infanta Dona Maria, e que, portanto, era trabalho de muita qualidade e que merecia ser mais conhecido também junto do grande público, e merecia servir de fundamento para uma investigação mais alargada sobre a importância cultural e política desta corte feminina. E é aí que eu acho que o livro contribui com alguma novidade, porque essa pista era muito antiga. O livro da Carolina Miquelis de Vasconcelos é do início do século XX, foi reeditado nos anos 80 pela Biblioteca Nacional, mas juntando todas estas peças do puzzle, nós temos de facto aqui uma novidade, como conversávamos há pouco em off, é de facto, ajuda a explicar muito daquilo que é o século XVI português e alguns dos grandes temas quase mitológicos do século XVI português, desde o ostracismo de Camões ao próprio perfil de Dom Sebastião. André, mas tu parece... Diz, parece-te que isto é genérico ou é exclusivo desta corte das mulheres? Ou seja, toda esta erudição, toda esta passagem de saber, que vem muito até de relações que Portugal começa a ter a partir do século XV, de grande abertura, até com o que circulava em Itália, via até Aragão, porque há uma grande intensidade de trocas culturais e outras entre Portugal e os outros reinos ibéricos, e no caso do reino, sobretudo do reino de Aragão, há uma ligação privilegiada com o espaço italiano. Isto é exclusivo de um espaço feminino, ou é algo genérico que vem do século XV? Por exemplo, estou-me a lembrar que Dom Manuel I pertence à Casa de Viseu, depois a infanta Dona Maria será a duquesa de Viseu, e a Casa de Viseu já é uma casa com erudição. Sim, claro. E Dom Fernando, Dona Beatriz... Não, e esse é um tema que pode sempre especular-se. A própria Casa de Viz, na Casa de Viz, algumas mulheres desde praticamente finais do século XIV e ao longo do tal século XV, que é muito importante, há mulheres muito interessadas na leitura, na escrita, até na tradução. Filipa da Viz está ligada à tradução de livros importantes, depois também com Dona Leonor, que morre em 1525, já viúva de... Sim, morre muito tarde, não é? E que é muito importante também na própria formação desta corte. Portanto, respondendo à pergunta, claro que há influências, formas de ser, hábitos, até esse interesse pelos livros, tentativas de formar nas bibliotecas que vêm de trás. E como eu tento explicar no primeiro capítulo, está muito presente a influência italiana, das grandes cortes italianas, e às vezes nós não temos isto muito presente, mas a comunicação de pessoas, de livros, de manuscritos é muito maior do que nós por vezes possamos pensar. E há sempre uma ideia de que Filipa de Lencastre influenciou muito a corte portuguesa e introduziu inclusive os costumes ingleses. E a nossa historiografia também agarra-se muito a esse facto, não é? Que de facto o pleonasmo existiu, mas desvalorizamos muito esta influência italiana posterior, claro, desta fase. Sim, e eu acho que é muito importante essa influência italiana, porque é aí que podemos responder mais diretamente à sua pergunta, que é o que é único aqui?
e eu acho que é a dimensão coletiva e nunca esquecer este lado. Às vezes os historiadores nós somos muito formalistas e porque desconfiamos muito da retórica e com o exercício da crítica das fontes, tendemos a desvalorizar por vezes o conteúdo, sobretudo nestas épocas em que há esta visão de normalizar e de criar grandes estruturas mentais que explicam o comportamento de toda a gente. Mas a verdade é que as ideias têm muito peso e, portanto, a influência das correntes pedagógicas, da literatura dos novos poetas que vêm de Itália e que nós sabemos que vão ser tão importantes para escritores como Camões e como Sá de Miranda. Portanto, é aí que de facto está muito do caráter explosivo e polémico desta corte. É essa influência das obras clássicas que estão a ser reeditadas e que é a vanguarda do pensamento europeu da época. E quando eu digo que é a vanguarda do pensamento europeu é porque nessas obras clássicas, não estou com isto a dizer que está um femininismo idêntico ao do século XX, mas sim, que isso seria anacronismo. Claro, mas estão muitas ideias que são absolutamente surpreendentes, até para mim, que conhecia não conhecia de forma tão profunda a literatura da própria época, não só a historiografia. É impressionante encontrarmos essa consciência do problema que estava lançado, com as diferenças de educação que começam que se tinham cavado, enfim, ao longo dos séculos, e que começa a existir um grande interesse por discutir se a esgrima, a equitação, a arte da guerra não são também próprias para a educação das mulheres, e essa é uma influência muito, muito italiana, das tais cortes italianas do século XV. E portanto eu julgo que aqui há de facto um caráter único, e é único depois também porque acontece num período da história da Europa em que se joga muito daquilo que é o futuro e que os historiadores da economia, por exemplo, ainda hoje discutem, que tem muito a ver com a qualidade das instituições, e a qualidade das instituições, vou se calhar simplificar um pouco para polemizar e discutirmos aqui um bocadinho entre nós, mas a verdade é que a qualidade das instituições está muito associada, não vale a pena descobrir a pólvora a cada geração, está muito associada à reforma. E à enorme fratura que a reforma vai trazer, porque mais do que a questão da tolerância ou da intolerância, porque sabemos que também existiu muita intolerância nos países, nos movimentos rebeldes e protestantes, há este caráter explosivo da interpretação, da livre interpretação, da ideia de que qualquer grupo que se estabelecesse de repente estava a interpretar o texto bíblico na sua própria língua e a criar formas de religiosas diferentes, a ter que pensar o próprio papel dos sacerdotes, como se elegem as autoridades religiosas, e isso era completamente impensável para quem ficou mais acantonado em torno de Roma e das hierarquias tradicionais. E isso é muito importante, lá está, para o próprio Estatuto da Mulher, sabendo que no norte da Europa também não foi propriamente um mar de rosas, mas a verdade é que este fechamento da Península Ibérica e dos povos do Sul em cima ou em torno da castidade dos sacerdotes e dos sacerdotes como detentores também do monopólio do ensino, isso vai ser completamente decisivo nos séculos seguintes. Sim, sim. Mas eu ia exatamente por aí, pela questão da reforma, e como toda esta biblioteca, digamos, e este papel das mulheres na corte e nas discussões que acarreta foi completamente depois escondida ou mesmo apagada pela Contra-Reforma. Eu, por exemplo, uma das notas que me surpreendeu é que há uma história de Leonor de Mendonça contada por Damião de Góis que foi completamente omitida na edição definitiva da Crónica de Dom Manuel. Crónica de Dom Manuel em 1566. Aliás, Damião de Góis teve muitos problemas com a sua Crónica de Dom Manuel, não é? Teve que refazer vários capítulos. E uma das questões, uma das que foi ao ar, digamos, que foi censurada, foi a história de Leonor de Mendonça, que, de acordo com este livro, portanto o André saberá isto, reaparece através de uma tese de Maria Paula Anastácio Gonçalves em 2008, portanto a gente está a falar de há 16 anos, 17, Júlio, não é? 17 anos. Sim. Durante 400 anos isto andou... Claro. Sim, a história foi sendo abordada aqui e ali naquela fase, por exemplo, da escrita de grande vitalidade do romance histórico, ou até de peças que dramatizavam episódios da história de Portugal no século XIX, apareceu aqui e ali, mas como muito bem diz, e aliás eu destaco isso no livro, que mesmo para um estudante de licenciatura, era normalíssimo passar por toda a licenciatura e nunca ter sequer ouvido falar desse aspecto, quando é um aspecto
Foi o meu caso. Claro, gravíssimo, e que deixa marcas e que é uma janela para os valores tenebrosos e a completa desproteção jurídica à volta da mulher, e neste caso mesmo de mulheres de grande qualidade aristocrática, porque a mulher do Duque de Bragança, que Sim. é assassinada nesse contexto, assassinada pelo Duque de Bragança, pelo seu marido, era filha de uma das casas aristocratas mais prestigiadas de Espanha. Portanto, é impressionante. Claro que depois há aqui diferenças de interpretação. Há quem veja depois a missão no Norte de África do Duque de Bragança como uma espécie de expiação, não é? do rei. Mas quer dizer, é impressionante como a justiça deixa passar totalmente em branco este caso que na época chocou muitas das figuras da corte, embora, claro, e isto também ajuda a compreender a própria interpretação de Camões, porque a verdade é que estamos a falar de uma sociedade que é muito violenta e muitos destes debates só se entendem à luz, de facto, dessa sociedade André. muito violenta e da desproteção jurídica da mulher nessa época. Era uma sociedade muito violenta, não só em Portugal, porque todo este século XV é um século, não só cá, como em Inglaterra, como em Itália, como em França, de assassinatos destas grandes figuras e de grande violência entre, por exemplo, em França, os Armagnac e os Orleans, Dom João II, que faz isso ao próprio primo, ao Duque de Viseu. Portanto, é uma sociedade mesmo entre a alta aristocracia, é verdade, bastante violenta. E por isso é que eu falava nesse exemplo para ajudar, e podemos ir depois mais daqui a pouco conversar um pouco sobre isso, porque é muito interessante. As imagens que se foram construídas do Camões e como através desta corte das mulheres se percebe um pouco melhor o Camões e o seu perfil, quer artístico e literário, quer o seu perfil político e social. Mas eu queria só dizer que em relação a essa violência, o problema aqui é que o próprio direito, neste caso, nós sabemos que em caso de adultério e, portanto, o marido surpreender a mulher em adultério, tinha o direito de executar as duas pessoas. Sendo que, no caso do homem, portanto, havia uma certa proteção se fosse de qualidade. Aí existiriam problemas com a justiça. Sim. Portanto, se o adúltero apanhado naquela situação fosse assassinado pelo marido, mas se fosse uma pessoa de qualidade, quem tivesse assassinado estava tramado com a justiça régia, e porque aí subia então à instância mais alta e o rei é que teria que dirimir a questão. No caso da mulher, não. E, portanto, qualquer que fosse a sua qualidade, e, portanto, isto muda completamente a forma como nós observamos esta época e ajuda a explicar a situação dramática e trágica em que se encontravam mesmo as mulheres de elevada qualidade, as rainhas, as princesas, as infantas, sujeitas sempre a esse risco de violência, e também ajuda a explicar os debates que vão surgir à volta da própria reclusão feminina, porque o que está aqui em causa é um medo, eu ia dizer freudiano, mas um medo terrível de filhos fora do casamento. E imaginemos quando nestas cortes, com casamentos que nós sabemos nesta época são política das grandes casas, sim, negociados negociados com interesses, e temos tendências que são que é de certa forma um dos fascínios da história, tendências que quase, não vou dizer milenares, mas seculares, que são tendências quase biológicas, e que, portanto, esta corte onde apareciam estes poetas brilhantes, às vezes provenientes de meios sociais muito mais baixos, como era o caso do Camões, eram vistos como uma ameaça constante. Claro. E é por isso que isto é tão revolucionário, esta corte que vai ser constituída por mulheres, claro, mantendo a tal proteção, até para umas junto das outras criarem, de facto, este escudo e esta rede de confidências, mas ao mesmo tempo acolhendo muitos destes escritores mais vanguardistas. E é por isso que eu acho que depois, e eu tento explicar isso no livro, se constitui, isso já vinha do século XV, é muito bem visto, já vinha dessa vitalidade dos salões do tempo do rei Dom João II, dessa vitalidade do teatro e até dos jogos de sedução, da aprendizagem que jovens rapazes, jovens raparigas faziam dessa capacidade de estarem juntos, de dançarem, de responderem com sátiras, provocando-se mutuamente, e que depois vai entrar neste século XVI, e quando começam as guerras religiosas e quando começam os grandes debates em torno do papel da religião e do papel das próprias decisões políticas e do tipo de sociedade que se pretende, é óbvio que quem tem uma visão mais aberta, quer do Estatuto da Mulher, quer da própria educação e da pedagogia,
O João de Barros, falava-se agora um bocado Sim. de Viseu, o João de Barros, que é associado, que está muito ligado, alguns historiadores interpretam como estando ligado a origem familiar à cidade de Viseu, e que é um dos grandes intelectuais, não só português, é um dos grandes intelectuais do Renascimento. Nós conhecemos mais o Camões, mas a obra do João de Barros é verdadeiramente impressionante, e de erudição e de qualidade e até de modernidade, mesmo do ponto de vista formal, na língua, no ritmo, na forma como escreve, e é também uma das figuras que escreve um livro, neste caso, não para a Infanta Maria, mas para a outra infanta, e onde vai falar desta educação dos rapazes e das raparigas e destes jogos que são feitos, claro, sempre. Há um lado aqui, claro, de virtude humanista. O humanismo não se distancia de um certo cristianismo, e um cristianismo muito ligado aos livros do Erasmo, que é um grande intelectual que vem do norte da Europa e que renova toda a visão da religião e da leitura da Bíblia com a tradução do grego, e defendendo que é preciso voltar às línguas. Isto também já era muito explosivo, quer ao grego, quer ao hebraico, mas sobretudo ao grego, para melhor compreender o Evangelho, e que, portanto, defende uma visão muito mais aberta de muitas destas questões, e nós começamos aqui a perceber que não há propriamente partidos políticos organizados como vão surgir no século XVIII, Sim, mas há existem claramente parcialidades. alinhamentos, há parcialidades e há alinhamentos, e começamos a perceber melhor como há realmente um grande debate na sociedade portuguesa, que passa, e isso é que para mim é surpreendente, passa também por esta questão do Estatuto da Mulher, onde há uma grande consciência, mais do que portanto, do potencial das mulheres, da injustiça que estava a ser cometida, e claro, e da perda de recursos que significava não permitir às mulheres esta capacidade de aprendizagem e também de acesso ao próprio poder político. Não é por acaso que vão surgir em muitos destes textos. O João de Barros vai escrever um elogio da Infanta Maria, que é atribuído ao João de Barros. Nós não sabemos muito bem a data, mas é provável que esteja associado, lá está, à cidade de Viseu, que a Infanta Maria passa a ter a posse das rendas, e que o João de Barros nessa altura terá escrito esse elogio, onde faz a defesa ao longo da história de diversas mulheres que tiveram papéis muito importantes do ponto de vista político. Claro que nós podemos dizer que isto era um tópico mais ou menos característico deste tipo de elogios, mas a verdade é que estamos numa época em que tudo isto é muito explosivo, e ele não deixa de sublinhar que há exemplos na história de mulheres que governaram de forma mais competente, e até a liderança de exércitos foi em muitos casos feita de forma mais competente por mulheres. Até o simples facto não é tão simples como isso, da atribuição do Ducado de Viseu à Infanta Dona Maria é significativo, porque não era comum. Uma infanta, normalmente, estes ducados que pertenciam à coroa normalmente eram dados a filhos segundos dos reis. Mas que eu me lembre, estava aqui a tentar, não há um outro caso, eu não conheço um outro caso, a não ser que seja de uma herdeira do trono, de um ducado com a importância do de Viseu, que era a origem de Dom Manuel I, a Casa de Viseu com a importância que tinha, que fosse atribuída a uma infanta. Portanto, isso também lhe dava, não era meramente simbólico, mas dava-lhe também rendas, uma grande capacidade económica, e isto permitiu-lhe também uma grande independência e um grande poder. Claro, embora ele depois se arruine, não é? É uma coisa que dá muito nas pessoas de Viseu. Sim. Mas eu gostava de só fazer uma pergunta, uma reflexão, que é a ideia da inferioridade da mulher é uma coisa que já vem dos tempos clássicos, não é? Se a gente pensar nos filósofos clássicos, aqueles que escreveram gregos e romanos e tudo isso vem por aí. Mas quando chegamos a esta altura, também se teoriza que as mulheres é que têm que ser recatadas, porque é natural no homem, digamos, a predação. Ela é natural do homem, e portanto a mulher tem que ser muito, 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 muito recatada, e daí o facto da mulher poder ser imediatamente morta em caso de adultério e o homem já depender um bocado do estatuto social dele, porque, na verdade, o adultério para o homem era, digamos, um estado natural, enquanto para a mulher não seria. Que a mulher, aliás, era responsável, é bom não esquecer, pelo pecado original, não é? O pecado original, mesmo em toda a tradição, claro, é a mulher que oferece ao homem o fruto proibido. Claro. E isso é muito vincado depois, nestes tempos, e aliás chega praticamente aos nossos tempos, pelo menos aos meus que são mais velhos.
E essa parte também está aqui muito vincada, digamos, Sim. no próprio livro. Precisamente, essa teologia que foi fruto de muita discussão durante a escolástica e pelos padres da Igreja, mas que, apesar de algumas oposições mais ou menos tímidas dos teólogos mais sensíveis e até mais capazes do ponto de vista científico, percebiam que existia ali um problema nesta distinção tão vincada entre a natureza feminina e masculina do ponto de vista da tal tendência para o pecado. Nunca se opuseram de forma frontal praticamente até ao Renascimento, que aí sim começam a existir as primeiras reflexões teológicas claramente a querer refutar essa maior tendência da mulher para o pecado, mas é também isso que vai gerar tanta polémica e tanta agressividade contra estes movimentos que precisamente procuram refutar essas velhas teorias. Aliás, Exato. outra história impressionante no livro é precisamente um jurista do Porto sobre o qual muito pouco se conhece, que vai justamente falar sobre essa questão da tendência, vai pôr em causa essa ideia de que o homem está mais ou menos desculpado, tem mais tendência para esses disparates. Não, ele vai dizer que não há desculpas e vai quase instigar as mulheres que têm razões de queixa a porem em causa os maridos, fazendo quase uma defesa aberta do divórcio. Sim. Não é por acaso que pouco sabemos sobre o indivíduo, porque a carreira a seguir ao livro não deve ter sido... A carreira não foi bem sucedida. Não deve ter sido muito Não bem deve ter sido. sucedida. E de facto a Não situação é muito complexa. E eu queria voltar só à questão que o Lourenço Pereira Coutinho tinha levantado, que é muito interessante, sobre a dimensão de poder. Falámos há bocado da ideia de que se constituiu como alternativa. Portanto, em todo este contexto explosivo de polémica e de visões muito diferentes sobre o estatuto da mulher e da própria filosofia política que deve enquadrar os reinos, aparece de facto aqui uma hipótese, sobretudo quando Dom João III morre e é preciso resolver o problema do governo, porque o herdeiro natural tinha 3 anos. Era menor, e portanto há um artigo da professora Ana Isabel Buesco que faz essa leitura, e quanto a mim resolve um enigma que é quase um enigma de séculos, que é precisamente o ódio que durante muito tempo o rei João III tinha pela meia-irmã. Não, e vai ter pelo tal cardeal Dom Miguel da Silva, que depois até é despatriado, que era uma punição, apesar de tudo, não muito comum, e no reino de Portugal muito pouco comum, sobretudo para um indivíduo daquele estatuto. Agora, eu levantar dúvidas sobre a legitimidade do casamento de Dom Manuel com a Maria de Aragão é que eu não percebo dúvidas em que aspecto, não é? Porque a verdade é muito interessante. terá sido dúvidas de dispensas, não é? De dispensa de parentesco. Dispensa, porque o tal cardeal Dom Miguel Silva, que na altura não era ainda cardeal, foi precisamente o homem enviado quem negociou essas dispensas. E a professora Ana Isabel Buesco levanta essa questão, essa interpretação com a qual eu concordo, porque não há outra explicação para esta animosidade que é continuada e que nota-se que é existencial, e sobretudo porque ela fala da tal correspondência entre o Carlos V e o Filipe II, em que colocam essa questão. E portanto a própria outro dos enigmas, ou pelo menos outro dos grandes temas do século XVI português, que é a vinda para Portugal do ex-duque de Gândia, já Francisco de Borja, jesuíta, famoso no século XVI, vem muito com o intuito de controlar esse processo. Portanto, ele entra na corte porque percebe-se na altura que a corte portuguesa está a viver uma fase em que há um alinhamento de uma série de figuras, umas mais políticas, outras mais ligadas ao humanismo, como o André de Rezende, poetas, grandes intelectuais, escritores, que estão muito mais próximos do erasmismo, que são muito mais abertos a novas correntes, uns de maneira mais clara, outros de forma mais subterrânea, mas que estão todos mais ou menos ligados à Infanta Maria, e que olham, e nós vimos isso nos elogios, nos discursos que vão sendo publicados. Há algum indício que ela tenha alimentado essas ideias? Não há provas documentais, porque, como eu dizia, há muito pouca correspondência, há muito poucas informações escritas por mão própria sobre estes alinhamentos políticos. Agora, o que sabemos das crónicas e das fontes é que até muito tarde, já mesmo com Dom Sebastião rei, e a preparar, e sobretudo pela preparação da própria... Sim, mesmo porque ela morre em 1577, Exato, portanto já em pleno...
pela própria preparação, portanto, tão tarde quanto isso, já com um rei legítimo, que seria muito mais complicado, há papéis, há panfletos que são deixados em Lisboa e que são também deixados junto da Infanta Maria, que denunciam a situação do reino quase como um apelo a que se faça alguma coisa. Porque até tarde, quem protagonizou esta corrente favorável ao humanismo foi o infante Dom Luís, pai, depois teve um filho ilegítimo, o Dom António Pereira do Crato. E ele morre, salvo erro, estou a falar de cor, mas penso eu em 1500 e também 54, antes... 3 anos antes do irmão Dom João III. Portanto, é natural que as esperanças dos humanistas, nessa altura, já no enquadramento do Concílio de Trento, passem para outra figura e que essa figura tenha sido... E essa figura, nós percebemos, por esses constantes elogios e pelas ligações à legitimidade das mulheres no governo. Isso é muito vincado. E são... André, mas é curioso, porque as mulheres... tanto nos reinos ibéricos, por exemplo, Isabel a Católica, como no próprio espaço italiano, existiam várias mulheres governantes. E não era as questões da lei sálica, eram sobretudo mais até umas questões do norte, tirando França, onde existia, mas sobretudo o Sacro Império e de outros reinos do norte, Inglaterra não. Claro. Mas nos reinos ibéricos existiram várias mulheres governantes. Precisamente, e é por isso que eu acho que este exemplo desta corte feminina e a história concreta da Infanta Maria e desta parcialidade que se constitui à sua volta e também do protagonismo que muitas das suas secretárias, da professora de latim, das diferentes damas, este protagonismo que todas estas mulheres vão ter em torno, muito provável, desse projeto de poder, acaba por vincar uma espécie de pânico que depois muda um pouco essa tendência. E a verdade é que há um grande fechamento. André, mas a forma como a infanta morre, quer dizer, retira em 1577, penso que é essa a data, em que ela se retira e recusa médicos e parece estar em volta numa nostalgia total, não indicia que ela própria se sente derrotada no fim Sim, mas claramente, e portanto há muitos indícios, aqui entramos um bocadinho no campo da especulação, é preciso dizê-lo, mas claro, há muitos indícios de que esse projeto de facto existiu. O próprio encontro com a mãe em Badajoz é um encontro que é muito difícil de explicar, porque ela foi adiante sucessivamente e depois dá a ideia que há um momento André, em que, só para contextualizar, em que está quase a querer recolher apoios, não é? E portanto vai encontrar-se com a mãe. Só para contextualizar, a mãe, Leonor da Áustria, sai de Portugal, porque ela casou-se ainda muito jovem com Dom Manuel, que já estava pouco antes dele morrer, que tiveram casados, penso eu, 3 anos. Depois ela sai de Portugal e casa-se com Francisco I de França. Exatamente. Portanto, ela era rainha de França e nunca mais viu a filha. À semelhança, por exemplo, do que aconteceu com Joana da Áustria, que é outra das protagonistas do livro, que nunca mais viu o filho de Sebastião. Claro. E que também... Esse então nunca mais se encontraram, penso eu. Nunca mais se encontraram. Mas há aqui outra coisa para além do poder, que eu acho que é muito interessante no livro, que é o amor. Ou seja, como é que se caracteriza o amor? Porque as mulheres começam a discutir entre elas, e também não só as mulheres, os poetas, não é? O tal Camões e muitos outros, começam a discutir qual é a substância do amor. Quer dizer, precisamente, como se todo aquele passado de casamentos combinados e de interesse enfim, para aumentar os laços entre famílias e o poder das próprias famílias, passasse para um segundo plano em relação àquilo que são os sentimentos, e que é um pronúncio daquilo que há de ser depois o amor romântico. Precisamente. E isso é extraordinariamente interessante, e é muito interessante, por exemplo, as hipóteses que são postas de alguns dos poemas mais conhecidos do Camões serem feitos justamente para mulher. Bem, um deles nem sequer é para uma mulher de corte, porque será para uma chinesa, que é o alma minha gentil que te partiste, não é? Mas outros que são feitos para mulheres destas, e não só do Camões. Acho essa parte também muito interessante, porque é a primeira vez que eu vejo pôr-se na história claramente, e neste tipo de classes de poder, não é? Das cortes, das pessoas que são detentores, pôr-se a questão do amor. Porque também os pobres também não casavam muito por amor, não é? Muitas claro. Era por isso. Sim, era por proximidade e por proximidade claro. até
de E terra. muitas vezes era por necessidade. Aliás, eles não casavam, juntavam. Claro. E por isso é que eu digo e por isso é que eu digo que há aqui claramente uma fratura que ajuda a explicar muito da guerra cultural que vai levar depois ao próprio estabelecimento da Inquisição, e posso explicar o porquê desta interpretação. É muito bem visto pelo Henrique que, de facto, nós não temos, nem sempre temos tão claro a importância deste tema e esse aspecto da classe social. Enfim, não se utilizava o conceito de classe, mas a diferença de qualidade social e de estatuto, e do amor entre pessoas de diferentes estatutos. Por exemplo, isso é muito claro. Nós podemos especular relativamente à poesia do Camões sobre se era a pessoa A, se era a pessoa B. Há muitas polémicas, mesmo em relação à própria hipótese da relação com a Infanta Maria. Isso é uma polémica que chegou até aos nossos dias. Sim. Houve um duelo no século XX travado entre académicos, ou entre um académico da Universidade de Coimbra e um publicista, um jornalista muito erudito e que era completamente contrário a essa tese, e que ele chegou a tal ponto de confronto nos jornais da época que se defrontaram num duelo. E, por exemplo, hoje o professor Frederico Lourenço, que é um dos grandes especialistas clássicos em Portugal, um dos maiores intelectuais portugueses, Certo. E é contrário, por exemplo, ele é muito contrário a essa tese, embora Essa possibilidade, não é? De Camões. Embora aí também poderíamos falar um pouco sobre o contexto específico de muitas destas relações em gente que era completamente obcecada por Platão e por relações de intimidade que não passavam necessariamente pela concretização. Enfim, isso depois já entrávamos num território sobre o qual era muito difícil falar abertamente, sabendo que as regras não eram tão rígidas como nós pensamos, e aí estão os tais escândalos e às vezes os casos que levavam a crimes para provar que de facto havia este trânsito entre classes sociais. Mas eu ia dizer que no caso do Camões é muito óbvio essa opção, independentemente de quem são, de conseguirmos identificar as protagonistas em concreto. É muito claro esta opção com o amor por alguém que tem um estatuto muito elevado para aquilo que ele vale socialmente. Pois, E mais um amor quase inalcançável. inalcançável, mas que não é só um tópico clássico, uma inspiração da poesia petrarquista, etc. Não, ele está mesmo a falar de uma barreira de classe social. Intransponível, E claro. isso é muito claro também numa outra figura, enfim, que é desconhecido da maioria das pessoas, mas que foi um grande escritor muito conhecido no século XVI e que estava também ligado à corte da Infanta Maria, o Francisco de Moraes, que escreve um dos livros mais famosos no século XVI, o Palmeirim de Inglaterra, que é uma inspiração para o Dom Quixote e que é uma das primeiras obras que comporta uma grande ironia sobre o ideal de cavalaria e do cavaleiro, e que um dos temas centrais é precisamente as diferenças de classe e as relações das princesas que se apaixonam por indivíduos completamente desprestigiados do ponto de vista social, e portanto aquilo implica um sarilho enorme para a mentalidade da época. E esse livro, há uma grande polémica à volta das dedicatórias, porque elas aparecem e desaparecem, logo aí nós percebemos o caráter explosivo dessa dedicatória. O Francisco de Moraes dedicou esse livro à Infanta Maria e dizia que não era uma dedicatória, fez questão de sublinhar. Nós podemos encontrar isto, lá está, nos tais tópicos renascentistas típicos das dedicatórias, de procurar o apoio dos mecenas. Claro que sim, há também esse lado, mas a verdade é que as palavras, numa época em que, e lá vou chegar, a Inquisição começa a estabelecer-se e a perseguir e a proibir, a verdade é que as palavras têm um significado, e ele vai dizer que a Infanta Maria não vale só pela sua qualidade, e vai dizer isto, vai até deixar implícito nessa reflexão que o poder, que mais importante do que o poder monárquico, é o poder sufragado pelo povo, ou seja, a ideia da legitimidade da aclamação popular, que, tudo bem, nós sabemos que também era um tópico que vinha desde, pelo menos, a Idade Média, mas que é muito importante, nesta época aparecer nesta dedicatória essa reflexão, e depois a própria capacidade e dedicar o livro à Infanta Maria, sabendo que ela protegia os escritores que mais arriscavam. É este o sentido da dedicatória. Os mais vanguardistas, os que escreviam livros com mais qualidade e que iam à procura precisamente destes temas mais difíceis. Nós sabemos, e só para terminar esta questão do amor, porque é que isto é tão central? Porque não é por acaso, quando nós acompanhamos o processo de estabelecimento da Inquisição e começamos a perceber o aparato de censura que é construído, os livros que vão entrar diretamente, logo, sem passar pela casa da partida, como poderíamos dizer, para um índex, são as obras de Gil Vicente, com todas as referências
à vida devassa do clero, as denúncias da vida devassa do clero, mas também as obras do Erasmo, que têm toda esta interpretação mais aberta dos textos sagrados, mas também os textos clássicos, o vídeo, etc., que expunham de forma mais aberta o desejo, e também escritores ligados precisamente à corte da Infanta Maria e que tinham escrito livros que eram absolutamente explosivos do ponto de vista do conteúdo e de como estas relações amorosas eram apresentadas. Quando falamos em Corte das Mulheres, obviamente que é uma imagem. Em termos práticos, a Infanta Dona Maria, que é a principal figura, é a figura que centraliza e onde gravitam todas estas figuras de eruditos, ela vivia apartada da corte e mantinha. Nota-se uma grande diferença ou consegue-se provar alguma, até na sua forma de vida, com a transposição das medidas tridentinas. Ela torna-se mais reservada, a sua corte muda de alguma forma. Há claramente uma tendência, à medida que avançamos na Contra-Reforma, e nós sabemos, é outro dos aspectos essenciais que por vezes esquecemos, os decretos tridentinos são aceitos em Portugal ipsis verbis, é o único sítio onde isso vai acontecer. Mais rápido e de uma forma... Quase como se fosse letra do reino. Eu acho que, daí eu dizer que há pouco, polemizar um pouco com as interpretações que hoje algumas correntes académicas fazem de um certo revisionismo, querendo equiparar no século XVI as nossas instituições com as instituições dos países que depois divergem, crescendo muito mais economicamente, a Inglaterra logo à cabeça, mas também a Holanda, quando não há comparação possível, não é? E esse é mais um dos aspectos. Há quase um problema de soberania em Portugal, e é isso que vai explicar também uma parte importante das reformas, das revoltas protestantes, é essa opção também com a soberania, e no caso de Portugal e Espanha há quase uma soberania partilhada com Roma em diversos aspectos, que vai passar pela própria discussão da fiscalidade, uma parte muito importante da fiscalidade. Enfim, e isso só acaba no tempo do Marquês de Pombal, com a lei da boa razão. Precisamente, eu ia dizer que há muita coisa que não se percebe bem depois no pombalismo, e que se apresenta o Marquês de Pombal diabolizando como se o homem fosse uma espécie de catástrofe, que só se entende se regressarmos aqui e percebermos esta transposição literal das normas tridentinas, cometidos, ou pelo menos das tendências menos modernas e mais anacrónicas, diremos nós hoje, que se começam aqui a cristalizar. Mas para responder, é claro que há essa mudança, há esse fechamento, mas isso também diz respeito a uma alteração muito importante, que é a saída da Luísa Cigeia, e que é um aspecto... Sim, que é outra grande figura. Que é outra grande figura. Há uma tese muito importante da Catarina Monteiro que recolocou muitas das questões e tentou confrontar tudo aquilo que se tinha publicado, porque a Luísa Cigeia, nós também não temos hoje essa noção, mas é uma figura que no século XVI e logo nos séculos a seguir tem uma dimensão europeia impressionante. É quase, juntamente com o Camões, das figuras que no século XVII, até ao final do século XVII, início do século XVIII, qualquer erudito, qualquer escritor europeu sabia perfeitamente quem era a Luísa Cigeia e tinha alguma familiaridade com a sua correspondência latina, tinha a ideia dos poemas, das cartas escritas ao Papa. Correspondeu com o Papa, exatamente. Etc. E, portanto, é só com a perda do latim... E é desconhecida em Portugal, não é? Claro. E, portanto, ela tem uma relação muito próxima, porque depois aqui não há muitas fontes, há até alguma dificuldade de perceber, porque ela aparece, por vezes, associada até à Catarina da Áustria, depois claramente mais na casa da Infanta Maria, e depois a sua própria obra, aí sim é dedicada, o poema que ela escreve, o poema Sintra, é um poema muito de elogio, aí ainda com o horizonte do possível casamento com Filipe II, mas é um poema de projeto de poder, é muito explosivo, é muito polémico esse poema, é impressionante hoje reler esse poema e perceber como há ali uma defesa da dimensão feminina, da dimensão política feminina, mas ao mesmo tempo misturando aspectos do próprio corpo e da própria especificidade da mulher, da sua própria identidade. Isso é muito interessante. E ela, a Luísa Cigeia, quando abandona a corte, isso também começa a corresponder a um certo declínio, já com a Inquisição também a trabalhar muito mais forte sim. do que antes, mas essa ida, essa insatisfação, e ela, ao que tudo indica, abandona a corte, e aí temos correspondência, temos provas documentais, que ela abandona a corte com um sentimento, a Luísa Cigeia, de total desencanto, de total desilusão relativamente às expectativas que tinha criado,
E depois isso até é muito visível e até comovente nas cartas entre um diplomata francês que depois é responsável mais tarde por publicar uma parte da obra dela, da Louise Ségée em França, para o pai, e em que o diplomata quase que diz, vão dizer à Infanta Maria que de facto ela conseguiu, teve a fama que merecia, quase como se a Infanta Maria a certa altura desiste um pouco desse projeto, ou pelo menos vai hesitando, e a Louise Ségée, impaciente, abandona a corte porque sente que a Infanta Maria não vai corresponder às expectativas que ela tinha criado em relação a essa vida de poder. Nesta questão de antagonismos de poder, entre a Infanta Dona Maria e a sua cunhada e tia Catarina da Áustria, há um antagonismo grande. Há outra figura também importante na corte portuguesa, que é a Joana da Áustria, também bastante referida no livro, mas eu estava aqui até a pensar que o início da transposição das medidas tridentinas ainda começam no reinado de João III, mas depois são continuadas pela regência da sua mulher Catarina da Áustria. Certo. Portanto, que aqui é uma figura feminina que é quase um contraponto à Infanta Dona Maria, porque ela própria simboliza esse espírito tridentino. Ainda que no início o próprio interesse na construção da biblioteca, as grandes encomendas, a professora Ana Isabel Luís, que estudou com algum pormenor, e outros historiadores, essa formação da primeira grande biblioteca associada até a uma primeira figura do qual quase nada sabemos, e que foi uma figura também muito importante, uma Joana Vaz, que vem de Coimbra e que é responsável por ser a primeira que lidera muito este processo e que tem portanto, tem o maior prestígio junto a alguns humanistas que nem sequer eram portugueses, portanto, tinham vindo de fora e que ficam impressionados com a qualidade e com o conhecimento que essa Joana Vaz tem. E, portanto, no início, a Catarina da Áustria é muito importante na compra de livros, ela, ao que tudo indica, comprou muitos livros do Erasmo, portanto, era uma leitora dos livros do Erasmo, mas depois há esse grande mistério. E aí os historiadores liberais tinham essa visão muito negativa do reinado de Dom João III, se calhar exageradamente, à cabeça de todos o Alexandre Herculano, e por isso é que hoje também há essa tal reação revisionista, enfim, que eu não acompanho totalmente, mas que compreendo, porque se pintou com cores demasiado escuras essa visão, ou esse fechamento de contra-reformista da corte, mas a verdade é que, como o Lourenço acaba de dizer, ou como disse, a Catarina da Áustria não é a mesma ao longo de toda a sua vida. Aliás, isso é outro aspecto que é muito importante para se perceber algumas... Tal como o marido, tal como Dom João III também evoluiu. Para se perceber alguns dos aspectos que às vezes na história nos induzem em erro, é tratar... E isso no caso feminino é muito evidente, no caso das figuras femininas, porque tendemos a retratar aquilo que são as construções posteriores e até a última fase da vida, que é uma fase normalmente mais recatada, como é evidente, às vezes muitas já numa fase de viuvez, e portanto, para lá de todo o aparato que se constrói de mortes em odor de santidade e toda aquela literatura piedosa que depois constrói esta visão, isso é muito evidente no caso da Joana da Áustria. Quem lê as cartas dos diplomatas, as crónicas, toda a informação sobre os primeiros anos da Joana da Áustria até ao casamento, e depois esse primeiro grande golpe, ela ficou verdadeiramente afetada com a morte do príncipe com quem tinha casado, eram muito novos, mas quem observa, bem, não tem nada a ver, é uma figura que é também muito polémica na corte, porque gosta de jogar, como aliás muitas damas da corte de Carlos V que viveram nessa época, o jogo das cartas, os diferentes jogos, muitas vezes a dinheiro, com aposta, muita gente se arruinava, aristocratas. Ela torna-se progressivamente mais austera quando volta depois. E portanto não é a mesma, e mesmo como música exímia, como uma grande tocadora de guitarra renascentista, de vihuela, e portanto, e muito interessada também pela música, e também isso fica até mais tarde. E uma princesa política, porque ela foi regente de Espanha. Claro. E esse é um lado, aliás, muito interessante, dos mais difíceis de interpretar, é aliás das figuras mais enigmáticas deste período, porque há uma aproximação, aliás, há um aspecto interessantíssimo, que ela é a única mulher, segundo julgo saber, que integra a Companhia de Jesus sob um pseudónimo masculino. Portanto, ela é recebida formalmente como jesuíta, usando um pseudónimo secreto. Mas apesar disso, nós podíamos associar isso ao tal fechamento, à tal ideia de maior proximidade. Mas também sabemos que muitas das figuras jesuítas, aliás, o papel da Companhia de Jesus também é um papel muito interessante de perceber aqui e nem sempre fácil, são perseguidas pela própria Inquisição no início, precisamente pelo caráter um pouco disruptivo que a Companhia de Jesus tem inicialmente, porque vai direto
à formação intelectual e percebe que as elites universitárias são fundamentais para virar o texto e para liderar a Contra-Reforma, e o próprio caráter, que é muito, para aquela época, a ideia de direção espiritual e de aspectos psicológicos e mentais anda muitas vezes ali na fronteira daquilo que era considerado herético. E, portanto, os próprios jesuítas são inicialmente também perseguidos, mas depois há claramente também um projeto numa parte da Companhia de Jesus, é importante ressalvar isto, nem todos concordavam, nem todos os jesuítas eram a favor desse projeto de poder, mas existia dentro da Companhia de Jesus claramente essa ideia de que era preciso chegar às famílias reais e, portanto, haja em vista até a grande proximidade que tiveram do rei Dom Sebastião, não é? Precisamente, e é aí que vamos depois terminar, não é? E é por isso que eu disse que isto também ajuda a explicar, mas eu dizia que é muito enigmático porque a própria Joana de Áustria vai ter esta aproximação à Companhia de Jesus. Ela tem desde muito pequena, ela tem essa proximidade com o tal Duque de Gândia, o Borja, que a conhece desde criança e que tem essa relação de grande proximidade, e portanto ela aparece às vezes numa certa historiografia espanhola e também portuguesa como até favorável à Inquisição, vai assistir aos autos de fé, mas a verdade é que ela protege até muito tarde outro dos tais grandes escritores ligados a esta parcialidade, que terá convivido com o Camões, muito próximo dele, muito próximo do Francisco de Moraes, que depois vai para a Espanha, que é o Jorge de Montemor, e que é acusado, é visto como um cripto-judeu, portanto um cristão novo, alguém com sangue judaico, que é perseguido. Os livros andam sempre ali também na fronteira do índice e da proibição e da censura, e portanto ela tem essa proteção a estes escritores e até a escritores associados ao humanismo mais clássico, que vão também ter problemas com a Inquisição. Portanto ela está sempre também próxima desta corrente mais aberta que percorre esta corte das mulheres desde meados do século XVI. E André, o tempo voou. Vamos voltar ao século XXI. Foi um gosto enorme esta conversa. Eu queria só dizer uma coisa, que é quem quiser saber mais sobre a Infanta Maria, que há uma tese da Carol Alferes Pinto muito importante, é justo também falar aqui nessa tese sobre o mecenato da Infanta Maria, que não referi ao longo da conversa, e é muito importante também, porque às vezes, enfim, eu dizia agora há pouco que hoje há uma grande contaminação da explicação e até da própria história do lado mais económico, e há trabalho muito interessante e muito importante do ponto de vista da cultura e das mentalidades, sem as quais é muito difícil depois também perceber muitos dos problemas económicos que vão, e da divergência com o norte da Europa, que vai ocorrer a partir do século XVII. Muito bem. Henrique? Mas há aqui, Lourenço, desculpa lá, há aqui uma coisa que não se percebe muito bem quem escreveu. Aliás, o André pode explicar isso melhor, porque é ele próprio que escreve isto também no livro, porque a Infanta Maria parece que terá dito: se eu soubesse fazer trovas, ainda assim não as faria, mas ela depois figura num cancioneiro da música da corte portuguesa em Paris, não é? É mesmo a única mulher, e tem uma quadra que eu acho que é o retrato e o resumo disto tudo e de tudo depois o que se passou para a frente, até muito recentemente, que é: já não posso ser contente, tenho a esperança perdida, ando perdida entre a gente, não morro, nem tenho vida. Que eu acho que é aqui a confissão, como eu dizia há pouco, a confissão da derrota desta corrente. Sim, uma certa melancolia. Sim, e só dizer muito rapidamente que até nisso, até muito recentemente, a própria autoria quer desse poema do cancioneiro, quer de algumas quadras que chegaram até nós, foi sempre posta em causa, mesmo havendo indicações, e a própria Carolina Micaelis Vasconcelos era favorável a essa atribuição, o que explica bem o problema em torno desta corte, porque até enquanto que ao Camões atribuímos tudo, mesmo o que não é dele, neste caso parece ser o contrário. À Infanta Maria retiramos até o que muito provavelmente era dela. Muito bem. Henrique, nós, André, mais uma vez foi um gosto muito grande. Muito obrigado. Foi uma ótima conversa. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência.
Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.